Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez, sempre trazendo para você informação importantíssima. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a reunião anual da Watchtower, que aconteceu em outubro de 2023. E nestas reuniões anuais, normalmente eles acabam apresentando novos entendimentos sobre assuntos velhos. Porque, na verdade, pessoal, o que acontece? A Bíblia, ela é muito clara em diversos assuntos. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas reveladas pertencem a nós. As que não foram reveladas pertencem a Jeová, nosso Deus. Ou seja, tem muita coisa na Bíblia que não foi revelado ainda. E normalmente as seitas costumam trabalhar muito em cima desses pontos que não foram revelados. E aí acaba se causando uma problemática muito grande. Por quê? Porque acaba se dando uma espécie de mistério em torno daqueles textos e assim vai se passando o tempo. Depois eles vão chegar exatamente no mesmo entendimento da chamada cristandade, que eles acusam de ser a religião falsa. E eu achei muito interessante essa reunião anual. Teve um irmão que me pediu para fazer uma análise dela. Então isso vai ter que ser analisado, pessoal, em diversos vídeos. Então eu vou colocar parte 1, parte 2, parte 3, vai ser na sequência. Porque como ela é muito grande, isso daí vai dar mais ou menos uns 10 vídeos. E eu vou trazer esses vídeos a cada 2 dias, aproximadamente. Então esse é o primeiro, hoje. Aguarde a segunda parte. Tá? Provavelmente a segunda parte vai ao ar no domingo à noite. Inclusive eu quero talvez trazer o Dr. Armando para fazer a discussão com a gente desse vídeo aí no domingo à noite, tá bom? Vamos começando aqui então. Em primeiro lugar, a gente precisa relembrar algumas coisas. Porque muita gente às vezes diz assim, não, mas isso daí não tem problema nenhum. Poxa vida, que bom que agora houve um novo entendimento. Então a gente precisa primeiro compreender algumas coisas. Por que isso, gente? Às vezes tem irmãos que saíram da organização, mas ainda têm dúvidas, não é? Poxa vida, será que uma coisa que eu acreditei durante tantos tempos realmente estava errada? Né? Será que eles não estão certos? Será que não tem um pezinho de verdade nesse negócio? Então a gente precisa comparar algumas coisas aí, conforme disse Paulo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Não dá para a gente comparar coisas naturais com coisas espirituais. Então a gente precisa fazer alguns lembretes antes do que foi ensinado, verificar se aquilo que está sendo ensinado agora faz parte, desse chamado alimento espiritual, entender como é que se encara o tal alimento espiritual e assim sucessivamente. Ok? Isso é muitíssimo importante. Tá? Então eu quero começar lembrando aqui, vou trazer já para vocês o que a Sociedade Torre de Vigia ela escreveu em a revista A Sentinela. Nós vamos comparar duas revistas A Sentinelas, eu vou dar a data delas aqui e você compara depois também. Então a edição de agosto de 2014, A Sentinela de Estudo, tá legal? Então é a primeira que a gente vai começar considerando. O tema do artigo é: você está recebendo o alimento no tempo apropriado? Então vejam só, essa aqui é a fala de 2014. Então tem aqui uma pergunta: que papel nossas publicações desempenham no fornecimento do alimento espiritual? Então note bem essa pergunta. O alimento espiritual, ele tem as publicações como portadora deles. Certo? Então, esse é muito importante. Está escrito assim: para que uma pessoa desenvolva forte fé, ela precisa fazer mais do que ler a Bíblia. Precisa entender o que lê, pôr em prática o que aprende. Então, pessoal, o primeiro ponto aqui, vejam só. Aqui é uma expressão subliminar. Ele quer dizer o seguinte: a Bíblia sozinha não basta para a pessoa desenvolver forte fé. Aí ele vai acrescentar que para você desenvolver forte fé, você também precisa das publicações.
Por isso que ele coloca, precisa entender, segundo eles, o entendimento só vem através deles, entender o que lê e pôr em prática o que aprende. Pôr em prática o que aprende significa você acreditar na salvação por obras, ok? Então isso é muito importante você entender. Começando aqui. Um eunuco etíope no primeiro século compreendeu esse fato, estava lendo a palavra de Deus quando o evangelizador Filipe lhe perguntou, sabes realmente o que está lendo? O eunuco respondeu, realmente, como é que eu posso, a menos que alguém me guie? Daí Filipe ajudou o eunuco a ter um conhecimento exato da palavra de Deus. O eunuco ficou tão comovido com o que aprendeu que se batizou. De modo similar, nossas publicações bíblicas têm ajudado a ter um conhecimento exato da verdade. Elas tocam o nosso coração e nos motivam a colocar em prática o que aprendemos. Bom, então aqui agora existe uma comparação entre o eunuco etíope, Filipe, o evangelizador, que foi usado por Deus, pelo Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que tratou a conversão do eunuco também. E essa similaridade se dá com as publicações, ok? E aí eles dizem aqui, por meio de nossas publicações, os servos de Jeová recebem uma fartura de alimento espiritual. E aí cita-se Isaías 65, versículo 13. Portanto, assim diz o soberano Senhor Jeová, vejam, os meus servos comerão, mas vós passareis fome. Os meus servos beberão, mas vós passareis sedes. Os meus servos se alegrarão, mas vós passareis vergonha. Então, eles usam o texto de Isaías, claramente, indicando que é Jeová quem dá o alimento espiritual através das publicações. Então, isso aqui é fato, é claríssimo. Tá legal? E aí depois eles continuam, o artigo segue, o artigo é longo, a gente não vai ficar lendo todo o artigo. Mas no finalzinho do artigo eles dizem assim, somos gratos a Jesus por cumprir a sua promessa de cuidar das nossas necessidades espirituais. À medida que esses últimos dias difíceis rapidamente se aproximam do seu fim, podemos estar confiantes de que Jeová continuará a fornecer alimento espiritual no tempo apropriado. Vejam, essa revista foi escrita há 10 anos atrás. Nós estamos em 2024, ela é de 2014. Aqui apela-se novamente para o tempo do fim. Mais uma década tendo passado e o discurso, você vai perceber que é o mesmo. Um discurso sempre de colocar uma lâmpada amarela na cabeça do pessoal. Então, desse artigo aqui, o que a gente entendeu? A gente consegue compreender plenamente que, segundo eles, Jeová é quem dá o alimento espiritual e o pessoal que não tem esse alimento espiritual, ele acaba passando fome espiritualmente, certo? Mas 5 anos depois, no meio dessa década, eles lançaram a revista Fevereiro de 2017, a Sentinela, onde foi muito interessante o parágrafo 12, na página 26, está escrito assim, o corpo governante não recebe revelações da parte de Deus. Eu quero que você guarde bem essas declarações, porque depois a gente vai voltar nela durante a fala dos membros do corpo governante. O corpo governante não recebe revelações da parte de Deus, nem é perfeito. Por isso, ele pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou ao dar orientações. Bom, então o primeiro ponto, lá de 2014, eles dizem que é Jeová quem dá o alimento. Então, se é Jeová quem dá o alimento, através deles, não pode ter erro. Não pode ter erro. Certo? Aí depois eles dizem assim, na verdade, Jesus não disse que o escravo ia dar alimento espiritual perfeito. Então a pergunta é, quem é que dá o alimento? É Jeová ou é o escravo? Segundo eles, na revista A Sentinela de 2014, é Jeová quem dá. Segundo eles, agora na Sentinela de 2017, é o escravo quem dá. Mas Jeová usa o Espírito Santo, Jeová usa Jesus, e mais uma série de ajudas aí para o escravo fiel e discreto. Então a gente tem que comparar, já que eles dizem, que eles não recebem revelações da parte de Deus, que eles não são perfeitos, eu percebi um toquezinho agora nessa reunião anual, onde eles já vão contradizer isso aqui que eles escreveram. Então agora nós vamos trazer para vocês aqui a reunião, tá? Vamos trazer aqui a reunião anual
e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que a gente vai colocar, tá legal? Para que você possa compreender. A gente vai bem devagarzinho, porque a gente não pode acelerar demais aqui o assunto, tá? Então vamos dar uma olhada. Bem-vindos ao JW Broadcasting de janeiro de 2024. Em novembro, foi muito bom assistir a primeira parte da reunião anual. Agora, vamos ver a parte 2. Agora teremos a primeira série de discursos. Cada orador vai anunciar o próximo. Então, por favor, vamos dar atenção ao irmão Jeffrey Winder. O tema do discurso dele é Como a luz clareia mais e mais. Bom, então agora você já percebe que vai começar a tratar de Provérbios 4:18, lembrando que Provérbios 4:18 não trata de assuntos espirituais, Ali o Salomão ele está falando sobre a ideia de pessoas que andam corretamente e pessoas que não andam corretamente, só isso. Mas vamos trabalhar essa questão agora. Nos últimos anos, a reunião anual tem sido uma ocasião em que entendimentos mais claros de verdades bíblicas têm sido anunciados ou explicados. É claro que isso não acontece em toda reunião anual, mas quando Jeová quer que nós saibamos alguma coisa, normalmente é na reunião anual que isso é anunciado. Percebam então agora o ponto primário. Quando Jeová quer que nós saibamos alguma coisa, é na reunião anual. Então, atribui-se a Jeová os novos ensinos da reunião anual. Aí fica uma pergunta. Em todas essas reuniões anuais, foram dados vários ensinamentos no decorrer dos anos, que contradizem-se internamente. Um foi dado em 1993, depois ele muda em 94, depois ele muda em 2000. Aí eu pergunto, qual deles é o que Jeová queria que as pessoas entendessem? Vamos continuar. Será que vamos ter um novo entendimento hoje? Acho que o irmão Cook já deixou escapar, né? Uma coisa que eu acho muito interessante nesses membros do corpo governante é como eles próprios, eles tiram um sarro, né, do pessoal que está no auditório. Você vai perceber isso várias vezes, através dessas piadinhas, que é exatamente uma técnica de neurolinguística para que as pessoas aceitem com empatia aquilo que vai ser colocado. Presta atenção. Nós estamos ansiosos para ver o que os irmãos prepararam para o programa de hoje. Mas você já parou para pensar como exatamente que Jeová revela um entendimento mais claro das Escrituras nos nossos dias? O que acontece quando o corpo governante se reúne como escravo fiel e prudente? Como funciona? Como exatamente a luz se torna mais clara e como Jeová usa o escravo fiel para esclarecer nosso entendimento? Notem agora que ele deixa claro aí que Jeová revela novos entendimentos através do escravo. Mas a revista Sentinela, que nós já lemos de 2017, diz que o escravo não recebe revelações da parte de Deus e nem é perfeito. Agora aqui ele já diz que Jeová faz revelações na reunião anual através do escravo. Vamos lá. Então, primeiro, o que a Bíblia nos diz sobre esse assunto? Vamos ver 4 pontos. O primeiro é: que meio Jeová usa para revelar um novo entendimento? Note que novamente é usada a palavra revelar. Que meio Jeová usa para revelar
parte de Jeová. Aí eu pergunto para você, quem está certo? Ele que está falando ou a revista de 2017 que diz que Jeová ele não dá revelações para o chamado escravo? Qual dos dois está correto? Esse é um ponto super importante para você começar a raciocinar. Vamos lá. Vemos a resposta em 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler 1 Coríntios 2:10. Porque é a nós que Deus as revelou, por meio do seu Espírito, pois o Espírito investiga todas as coisas, até mesmo as coisas profundas de Deus. Então, o que Jeová usa para revelar um novo entendimento é o seu Espírito. Nós reconhecemos que o Espírito de Jeová é essencial para revelar a verdade. Então, notem que ele afirma que o Espírito de Jeová é essencial para revelar, né, a verdade. Revelar através de quem? Fique prestando atenção nisso, é importante. Segundo ponto. Por meio de quem Jeová revela um novo entendimento? A resposta está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 45. Mateus 24, 45. Quem é realmente o escravo fiel e prudente a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para lhes dar o alimento no tempo apropriado? Então, Jesus designou o escravo fiel e prudente, e é por meio desse escravo que Jeová, por meio de Jesus, providencia alimento espiritual. Bom, então vamos lá. Segundo ele, voltando àquela parábola, né, do escravo, que não tem aplicação nenhuma a eles, e segundo eles, esse escravo foi designado perdão. E segundo eles, esse escravo foi designado em 1919. Então, o que nos mostra que durante quase 2.000 anos de história não tinha ninguém dando alimento espiritual para ninguém, segundo eles próprios, né? Então, vejam só que interessante esse assunto. Isso aí é uma parábola, isso se trata de cada um de nós, individualmente, sendo escravos ou mordomos na fé, na vida de outras pessoas. Mas vejam que ele diz que Jeová faz revelação, Jeová usa o Espírito Santo, e por meio de quem? Por meio do escravo fiel, que é a liderança ou o corpo governante. Vamos lá. Nesses dois primeiros pontos, ficou claro para nós como as verdades da Bíblia são transmitidas do céu para a terra, por meio do Espírito Santo, usando o escravo fiel e prudente. Bom, então, olha só que declaração séria essa. Aqui nós já aprendemos como as verdades do céu são transmitidas para a terra. Então, quem é que traz as tais verdades do céu? Segundo eles, é o Espírito Santo e para o escravo fiel e prudente. Mas a revista de fevereiro de 2017, o que é que ela diz? A revista Sentinela de fevereiro de 2017, o que é que ela diz? Ela diz que o escravo não recebe revelações da parte de Deus. Está lá na página 26, parágrafo 12. Novamente eu pergunto, quem está certo? Eles próprios que escreveram a Sentinela ou agora isso que ele está dizendo? Porque agora ele está afirmando de novo que Jeová dá revelações. Se Jeová dá revelações, então não pode conter erros. Esse é o grande problema. E se Jeová dá essas revelações nas reuniões anuais, como é que tantos ensinamentos foram substituídos em determinados tempos? Se foi Jeová quem revelou nas reuniões anuais, a Bíblia foi dada por Deus, por revelação, e em 2.000 anos ela não mudou, mas os ensinos da organização mudam. Foi por isso que eu disse que eles buscam essa empatia com o pessoal, né, para que as pessoas possam aceitar aquilo que ele está dizendo, porque o que eles vão trazer nessa reunião não é nada digerível. Vamos lá. Terceiro ponto. Quando que Jeová revela um novo entendimento? A resposta está no próprio versículo 45 de Mateus 24. O escravo dará alimento no tempo apropriado. Isso mostra que há um momento certo, não concorda? Então Jeová revela um entendimento mais claro, no tempo dele, quando isso é necessário e quando vai nos ajudar a fazer a vontade dele.
Perceberam então? É no tempo apropriado. Então, se aquilo que eles ensinaram em 1990 era o tempo apropriado, então Jeová está com amnésia, porque mudou de 1990 para 2000. Será que é Jeová que está com amnésia? Ou será que são eles que vão se adaptando aos tempos e mudando os ensinamentos porque não houve cumprimento daquilo que eles disseram? Então a culpa não é de Jeová, mas vejam que eles já vão colocando em Jeová. Vamos lá. Quarto ponto. Em que quantidade Jeová revela essas verdades? Despejando tudo de uma vez ou bem aos poucos, de maneira controlada? Podemos encontrar a resposta em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: Mas a vereda dos justos é como a brilhante luz da manhã, que clareia mais e mais, até a plena luz do dia. Aqui a Bíblia faz uma comparação com a luz do dia. E o que isso nos ensina? A sentinela disse: essas palavras têm tudo a ver com o modo de Jeová ajudar seus servos a entender o propósito dele, aos poucos. Então, assim como a luz do dia clareia aos poucos, o mesmo acontece com o nosso entendimento das verdades bíblicas, que é conforme a necessidade e com a nossa capacidade de entender e aplicar. E que bom que é assim, não é? Os nossos olhos se adaptam melhor à luz quando ela aumenta aos poucos. Assim também é o nosso entendimento dos propósitos de Jeová. Por exemplo, pense no caso de Abraão. Será que Abraão conseguiria assimilar e entender totalmente o propósito de Jeová naquela época? Aqui tem um detalhe muito interessante. Novamente, Provérbios 4:18 não tem aplicação nenhuma a ensinamento bíblico. Segundo, colocar Provérbios 4:18 em relação ao ensinamento bíblico contradiz aquilo que ele disse anteriormente, que é o Espírito Santo quem traz as verdades do céu para a terra, para que através do escravo você possa compreender. Então, mesmo que, conforme ele disse, olha, é devagarzinho, é como a luz da aurora. Vamos dar um crédito, vamos dizer que estivesse certa a interpretação. Então, aquela luz que havia sido dada em 1980, ela não pode contrariar a luz que tinha sido dada em 1950. A de 2014 não pode contrariar a luz que foi dada em 1980. Então, o que está acontecendo? O que, na verdade, ele está indicando, se você perceber bem, conforme a gente vai ver nesses discursos, não é um clarear da luz, mas é um pisca-pisca. Você nunca viu o sol ficar piscando, não é verdade? Você nunca viu. O sol, quando ele sai muito bonito, ele está lá, tal, entre nuvens às vezes, mas não fica um pisca-pisca. E outra coisa, a luz do sol de ontem é a mesma luz do sol de hoje, que vai ser a mesma de amanhã. Então os ensinamentos não podem se contradizer. Vamos continuar. Como Jeová usaria as 12 tribos de Israel, a lei mosaica? Aqui tem um detalhe interessante. Vejam que ele disse que Abraão ele não tinha capacidade de entender todas essas coisas. Agora vejam que ele vai aproveitar e vai incluir alguns ensinamentos aí que a organização utiliza. O entendimento sobre o Cristo, sobre o resgate, a congregação cristã, a esperança celestial, os últimos dias e a grande tribulação? Não, ele não ia conseguir assimilar tudo isso. Mas Abraão tinha tudo o que precisava para servir a Jeová de forma aceitável na época em que viveu. Temos o privilégio de viver nos últimos dias, o tempo em que o conhecimento verdadeiro se tornaria abundante. Mas mesmo assim, Jeová continua nos dando seu conhecimento numa proporção que podemos absorver e que podemos usar. Nós agradecemos a Ele por isso. Então é isso que sabemos das Escrituras e de nossa própria experiência sobre como a luz fica mais clara nos nossos dias, por meio do Espírito Santo e usando o escravo fiel e prudente. Então note essa relação. É o Espírito Santo que dá a revelação para o escravo fiel e prudente. Mas, de acordo com a sentinela de 2017, o escravo não recebe revelação da parte de Deus, não é perfeito.
E eles ainda jogam a culpa em Jesus. Que eles dizem, por exemplo, que Jesus não prometeu que o escravo ia dar alimento espiritual perfeito. Mas se o alimento que o escravo dá vem através do Espírito Santo e não é perfeito, é uma situação um tanto complicada. Que espírito complicado é esse que está guiando o corpo governante? Será que é o Espírito Santo? Quantas vezes você viu dizer que o Espírito Santo se contradisse através dos séculos? Nunca. Mas é exatamente o que eles estão afirmando quando você compara as declarações atuais com as declarações de 2017 e com as declarações de 2014. Você está entendendo por que você deve compreender a coisa? Aqui você tem que lembrar de Deuteronômio. Deuteronômio 18, 15 em diante. Quando o profeta falar em nome de Jeová e a tal profecia não se cumprir, com soberba falou tal profeta. Não tenhais medo dele. Na nossa série, você vai perceber que eles, inclusive, se comparam novamente a profetas nos dias de hoje. Por isso que eu peço a você que não perca nenhum vídeo, para você poder ter essa compreensão clara do assunto. E para que isso lhe dê a certeza, se você muitas vezes ainda tem algum tipo de pensamento temeroso, né, você entender que, na verdade, o que o corpo governante fez através das décadas foi falar em nome de Jeová e com soberba, porque nada se cumpriu. Vamos continuar. Ele revela essas verdades de forma gradual, no tempo apropriado. E sabendo disso, nós não ficamos com vergonha de fazer ajustes, nem pedimos desculpas por não ter entendido algo direito no passado. É assim. Dá uma olhada nisso aqui agora, que eu falei para vocês. Eles tiram uma com a cara do pessoal. Primeiro, vejam que ele afirma que tudo ocorre através de Jeová pelo Espírito Santo. Então agora ele diz que é por isso que eles não ficam com vergonha de fazer ajuste, porque na verdade, afinal de contas, a culpa é de quem? É de Jeová, não é deles. E eles não pedem desculpa porque tiveram um entendimento errado. Mas, por exemplo, vamos imaginar, de 1968 até 1980, as testemunhas de Jeová ensinaram, através do seu escravo fiel e discreto ou prudente, que os transplantes de órgãos correspondiam a canibalismo. Era a mesma coisa de você estar comendo a carne humana, segundo eles. A sentinela está aí, está comprovadíssimo isso. Né? Comprovadíssimo. Isso, inclusive, está no meu livro, Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Aliás, quem desejar esse livro, pode falar comigo. Ele já está liberado, tá? Atualmente, para que nós possamos fornecer para você. Então, se você deseja ter o nosso livro, você pode mandar para mim a palavra livro no WhatsApp 19 989 905 206. 19 989 905 206. Tá bom? Então, você vai compreender perfeitamente todas essas interações que eu estou trazendo ao ler o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. É muito importante que você leia, que você veja os QR Codes, porque não adianta, tem gente que diz assim, mas eu tenho dúvida ainda, né? Será que aquilo que eu aprendi estava tudo errado mesmo? Uma coisa que eu fiquei lá 40, 50 anos, é porque não leu ainda o livro Proclamadores. É porque não se dedicou ao estudo. Se você quer se formar em médico, não basta você ir na faculdade, você tem que estudar. A mesma coisa acontece com as coisas espirituais, que deveriam ser muito mais valorizadas, porque envolve a nossa vida. Então, se você já tem o livro, eu recomendo que você comece a ler. Ler, marcar, verificar as referências, compreender e aprender a defender a sua fé. Tá bom? Vamos continuar. Assim que Jeová faz as coisas, ele revela os assuntos aos poucos, conforme a necessidade. De novo, Jeová revela o assunto aos poucos, conforme a nossa necessidade. Então, Jeová revelar aos poucos significava, olha, a gente entendeu esse texto da Bíblia até aqui, mas o que a gente entendeu a gente tem certeza. Aí é a revelação de Jeová. Agora, o grande problema é que Jeová revela hoje, amanhã aquilo que Jeová revelou muda. Então Jeová está brincando com o entendimento das pessoas. Ou são eles que estão brincando? É uma pergunta que você precisa responder. Vamos lá. Também o corpo governante não é perfeito nem inspirado como a Bíblia.
Olha o problema que esse cidadão me cria agora. Olha o problema que ele cria. É o Espírito Santo que traz as revelações, usa o escravo, mas o escravo não é perfeito. Quer dizer, mas o alimento é do escravo ou é do Espírito Santo? Vamos tentar entender esse argumento dele. E pode cometer erros no que entende da Bíblia e nas orientações que dá. Percebeu? Agora ele parafraseou aquele mesmo parágrafo da Sentinela de 2017. Mas o grande problema, conforme eu estou acabando de citar, segundo ele, Jeová revela. Durante todo o discurso dele, é Jeová que está revelando. Para quem? Ele foi claríssimo em dizer. A fala dele não tem edição nenhuma. Jeová revela para o escravo. Ele disse que Jeová revela. Agora ele está dizendo que Jeová não revela mais. E que o corpo governante pode cometer erros. Vamos lá. Os irmãos fazem o melhor que podem com o entendimento que têm naquele momento, mas ficam felizes se Jeová decide esclarecer os assuntos, e aí compartilham isso com os irmãos. E quando isso acontece, nós entendemos que é porque era a hora que Jeová queria que isso acontecesse. Então vamos lá, vamos pegar aqui o exemplo que eu acabei de dar, e estava citando o livro Proclamadores, que está lá esse exemplo. Os transplantes de órgão, em 1968, quando Jeová revelou para eles que era canibalismo, eles passaram isso para frente. E muita gente perdeu a vida por causa disso. Porém, em 1980, Jeová revelou que não. Não, olha, não é canibalismo não, pode ter transplante sim. Então, quando foi que Jeová errou? Em 1968 ou ele errou em 1980? Você percebe que não é dar a informação gradativa, é mudar a informação completamente. Então, qual das duas ocasiões é a que Jeová errou? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Nós aceitamos isso. Agora vamos voltar à pergunta que fizemos antes. Como exatamente que funciona esse processo? Quando os irmãos se reúnem, como Jeová os ajuda a ter um entendimento mais claro das coisas? Notem, de novo, quando o corpo governante se reúne, como é que Jeová os ajuda a ter um entendimento? Gente, isso é incongruente com o que nós estamos ouvindo, como ele se contradiz dentro do próprio discurso, porque o que ele está tentando explicar não é explicável. Em primeiro lugar, Jeová não usa escravo fiel nenhum para dar entendimento para ninguém, a Bíblia é autossuficiente. Segundo lugar, ele disse aí várias vezes que é Jeová quem revela, depois Jeová não revela mais, e aí revela de novo. E como é que Jeová usa agora os irmãos? Quer dizer, como é que Jeová usa? Se Jeová não revela, é um rolo só isso aí. Vamos lá, vai. Bom, essa é uma pergunta apropriada, porque Jeová não quer que isso seja um mistério ou um segredo. Tanto que Jeová deixou registrado na própria Bíblia exemplos de quando um entendimento ficou mais claro na congregação do primeiro século. Por exemplo, por volta do ano 49, foi necessário mais esclarecimento sobre o que uma pessoa precisava fazer para ser salva. A questão era a seguinte: será que os homens gentios precisavam ser circuncidados e seguir a lei mosaica para serem salvos? Esse era um assunto importante que poderia ter dividido a congregação. Então, o grande problema é que esse exemplo que ele vai usar agora, na verdade, nada tem a ver com o que ele está argumentando. Em primeiro lugar, não foi dada nenhuma nova luz para a congregação no ano 49. Vou usar a mesma cronologia dele. Não foi dada nenhuma nova luz. O grande problema era que o apóstolo Paulo era o pregador dos gentios e alguns judeus, que Paulo chama de falsos irmãos, lá no livro de Gálatas, estavam tentando subverter a fé de outros irmãos, dizendo que eles precisavam se circuncidar para serem salvos. Ou seja, indicando as obras da lei para a salvação. Então não tem nenhum assunto novo, isso era um assunto constante, inclusive nos dias de Jesus. Então não foi dado nenhum novo entendimento. Simplesmente foi uma situação que ocorreu e que o próprio Espírito Santo de Deus bateu o martelo lá na reunião em Atos 15. Vamos prosseguir. Então precisava ser decidido pelos apóstolos e os anciãos, o corpo governante da época. Aqui também tem uma outra coisa interessante. O corpo governante da época. Mas o corpo governante, segundo eles, é o próprio escravo. E o escravo só foi designado em
1919. Então, naquela época, não havia escravo. Mas existem outras revelações anteriores que havia o escravo. Eu quero que você vá entendendo as contradições que há dentro da própria publicação da organização. Inclusive, em Gálatas 2:2, Paulo disse que, por causa de uma revelação, ele levou o assunto aos irmãos em Jerusalém. Então foi o próprio Jesus que guiou os irmãos na liderança para decidir a resposta a essa pergunta tão importante. E, em Atos 15, Jeová nos permite como que dar uma espiada naquela reunião, para ouvir a conversa deles, ver como o Espírito Santo agiu naqueles irmãos, como eles usaram a palavra de Deus, como chegaram a uma conclusão, e então a resposta que foi enviada às congregações. E o processo que seguimos hoje é bem parecido. Então vamos abrir em Atos 15 e ver o que aconteceu naquela ocasião. Atos 15:6 diz assim: Os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar essa questão. Então era um assunto importante e foi levado ao corpo governante da época. E o versículo 7 diz que houve uma intensa discussão. Era uma conversa dinâmica e respeitosa. Os irmãos ficavam à vontade para se expressar e compartilhavam seus diferentes pontos de vista sobre a questão. Aí o versículo continua dizendo que Pedro se levantou. E talvez seja esse momento que estamos vendo na imagem. Então Pedro começa a falar e compartilha o que aprendeu de sua experiência com Cornélio. Eles estão examinando alguns fatos. E se olharmos no versículo 12, as palavras de Pedro fizeram eles pensar, porque o grupo inteiro ficou calado. Com isso, vemos humildade, não é mesmo? Ninguém estava tentando impor ou forçar suas ideias e opiniões sobre os outros. Eles estavam trabalhando juntos para entender a orientação de Jeová sobre o assunto. Vejam só que interessante, como ele tenta dar um ar de que aquilo que ocorre dentro da organização hoje é a mesma coisa que ocorria lá no passado. Gente, nada a ver com isso aí. Isso é tentar pegar o século moderno e adaptar aquilo que estava acontecendo lá no primeiro século. Você entendeu? Vejam que eles buscam colocar a visão que eles têm hoje dentro da palavra de Deus. É o contrário, eles não pegam a palavra de Deus para colocar na visão que eles têm hoje. Esse é o grande problema pelo qual erram tanto. Vamos prosseguir. E isso abre o caminho para Paulo e Barnabé começarem a contar suas experiências. Então, mais fatos e mais evidências para eles considerarem. No versículo 13, Tiago começa a falar, e ele usa as Escrituras para ajudar os irmãos a chegar a uma conclusão baseada na palavra de Deus. Ele aplica Amós 9, 11 e 12, que diz que Jeová voltaria sua atenção para as nações a fim de tirar um povo para o seu nome. Isso aqui é muito interessante quando a gente passa a trabalhar essa questão, porque veja só que ele cita, por exemplo, Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. E quando você pega Amós 9, 11 e 12, está escrito assim, ó. Vamos lá. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecados do meu povo, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi e repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e de todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Note que aqui Amós está dando uma profecia à casa de Israel, e aí no versículo 12 ele diz assim, ó, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome. Ou seja, será que esses gentios receberiam um nome específico, né? Testemunhas de Jeová? Será que é isso que o texto está dizendo? Não. O texto diz que será chamado pelo meu nome ou pela minha autoridade.
Esse é o ponto em questão. Aqui a palavra nome significa autoridade. Então, pela autoridade de Jeová é que ele traria estes que estavam longe. Essa é a ideia. Nos versículos 19 a 21, Tiago sugere uma decisão. O versículo 25 mostra que essa decisão foi unânime. Daí, o versículo 22 mostra que eles enviaram os irmãos para informar a congregação sobre esse novo entendimento. Pessoal, não havia novo entendimento. Isso daí é falsidade nas ideias. Não existia novo entendimento algum. Esse era o entendimento que era necessário por conta da pregação aos gentios que Paulo estava fazendo. Não tinha novo entendimento nenhum. Pedro sabia muito bem que os gentios já estavam sendo salvos pelo nome de Jesus. Tanto é que Paulo, em Atos 2, Paulo disse que chamou a atenção de Pedro por causa disso. Então não tinha novo entendimento nenhum. Pedro já sabia e sabia muito bem acerca do assunto. Então, durante todo o processo, nós vemos o uso da palavra de Deus, vemos também a liderança de Cristo e o Espírito Santo agindo sobre os irmãos que estavam tomando a liderança na época. Então, note, presta bem atenção para você ver a relação que vai acontecer aqui agora. A palavra de Deus é usada, a liderança de Cristo, para orientar os irmãos. Aí ele vai tentar dizer que hoje acontece a mesma coisa quando o escravo fiel e prudente se reúne. Mas se acontece a mesma coisa, por exemplo, essa decisão dos apóstolos não foi errada, está na Bíblia até hoje. Mas quando o escravo fiel e prudente se reúne e toma uma decisão, e depois ele tem que mudar, onde é que estava a orientação de Jesus? Onde é que estava a orientação do Espírito Santo? Ou será que simplesmente havia uma presunção humana em tentar responder a perguntas que a Bíblia não responde? Porque esse aqui é o discurso primeiro que eles estão dando nessa reunião anual sobre as mudanças de entendimento. Então aqui é uma espécie de preparação mental para que as pessoas aceitem o que virá depois, que nós vamos considerar ponto a ponto. Tudo bem? Então, nós conseguimos ver claramente que esse processo não é para ser um mistério ou um segredo. E o padrão que seguimos hoje é muito parecido com o que acabamos de ver. Em 2010, a Sentinela disse o seguinte: em nossos dias, quando chega o tempo para esclarecer certo assunto espiritual, o Espírito Santo ajuda o escravo fiel e prudente a discernir verdades profundas não entendidas antes. Então, olha só, ele está citando a Sentinela. Bom, a Sentinela não é autoridade alguma, porque é escrita por eles próprios, né? Mas note que, novamente, ele diz que quando chega o tempo apropriado, quem é que age? Segundo ele. Segundo ele, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo errou no passado. Que certeza você pode ter que as decisões que estão tomando hoje estão corretas? Essas são as perguntas. Envolve a sua vida. Basta você parar e pensar. O corpo governante, como um todo, analisa possíveis ajustes numa explicação. Por exemplo, eu vou falar sobre o uso da barba. Né? Eles orientaram durante todo o tempo que a barba não era legal de usar. Agora pode usar. Quer dizer, então lá no primeiro século podia usar barba. Depois da organização de Rutherford, não podia usar barba. Agora já pode usar barba. Quando é que o Espírito Santo errou, gente, nessa explicação da barba? Sabe, tem coisas que é 1, 2 mais 2. Tem coisas que eles fazem infantilizando o público que o ouve. Simplesmente isso. Tratam as pessoas como se fossem infantis. As conclusões são publicadas em benefício de todos. Então, normalmente, o processo é mais ou menos assim. Primeiro, surge uma pergunta. Pode ser que um membro do corpo governante, em seu estudo pessoal ou na sua leitura da Bíblia, perceba algo que levanta uma pergunta. Ou pode ser também que surja uma pergunta durante a preparação ou tradução do alimento espiritual que precise de mais atenção. Ou eventos mundiais podem nos chamar a atenção para uma profecia que precise ser examinada mais de perto. Então, de uma forma ou outra, surge uma pergunta. Daí, essa pergunta entra na pauta a ser discutida pelo corpo governante. E eles precisam decidir se essa pergunta exige ou requer pesquisa adicional. Os irmãos não vão decidir ainda qual vai ser o novo entendimento. Eles só querem saber se precisa de mais pesquisa. E se a resposta for sim,
uma equipe é designada para fazer pesquisas e dar recomendações para o corpo governante avaliar. E essa pesquisa inclui um compilado de tudo o que a organização já disse sobre o assunto desde 1879, tudo o que as sentinelas já disseram. Também inclui o que o contexto daquele versículo diz sobre seu significado. Além disso, como relatos paralelos afetam nosso entendimento do assunto, se é que há algum relato paralelo. E por último, como o texto original em hebraico ou grego afeta o nosso entendimento sobre o assunto. Bom, então conforme você está vendo, o que eles fazem não tem nada a ver com o Espírito Santo. Apenas uma pesquisa humana, e ele diz aí que envolve, por exemplo, o momento dos acontecimentos mundiais, para verificar se aquilo requer mais atenção, ou seja, aquilo que estava acontecendo em 1950, na época da Guerra Fria, não está acontecendo hoje. Então, naquela época, o que eles escreveram teve que ser mudado. Para agora, para poder se adaptar aos tempos. Aí eu pergunto para você, foi revelação da parte de Jeová ou necessidade de mudar o que mudou? Aí é que está o problema. Depois que toda essa pesquisa é finalizada, ela é colocada de volta na pauta do corpo governante para eles revisarem. Quando volta para a pauta da reunião, cada membro do corpo governante ora, revisa a informação e medita ao se preparar para a reunião. Então, como grupo, o corpo governante se reúne novamente, sob oração, confiando no Espírito Santo de Jeová. Quando o assunto é considerado, ninguém tenta apressar a reunião ou forçar outros a tomar uma decisão. Mas, assim como no primeiro século, é uma conversa dinâmica em que todos se sentem à vontade para compartilhar suas opiniões e os resultados de sua meditação e pesquisa. Mas todos são muito humildes, porque, de novo, nenhum dos irmãos fica tentando fazer com que sua ideia seja aceita. Em vez disso, todos têm o mesmo desejo, que é entender qual é a orientação de Jeová e saber como ele está manobrando as coisas. O objetivo é discernir qual é a orientação de Jeová. E pode acontecer de, às vezes, a decisão ser diferente daquilo que a equipe de pesquisa tinha recomendado. Mas isso é o Espírito de Jeová guiando o escravo fiel e prudente para nos levar à decisão certa. Os irmãos querem chegar a uma decisão unânime. E às vezes pode até parecer que aquela é a decisão certa, mas se não for unânime, talvez ainda não seja a hora dela ser revelada. Ninguém insiste e o assunto fica de lado. E talvez um tempo depois ou anos depois, o assunto volte à tona e o assunto flua suavemente. Você percebeu então, de maneira técnica e legal, que não tem nada a ver com Jeová, não tem nada a ver com revelação, né? Uma coisa que você fala hoje, em 2024, ela pode mudar em 2030, então fica ali anos depois. Você quer ver um outro exemplo? Quando Raymond France foi expulso do corpo governante, uma das pautas que Raymond France insistia, por exemplo, era a questão dos relatórios, que não era necessário colocar nome nos relatórios. Isso nós estamos falando de 1980, tá? O Raymond France foi perseguido, foi desassociado, foi todo aquele rolo que eles fizeram uma desgraça na vida do cidadão. Aí agora, eles descobriram uma revelação, né, vamos dizer assim, uma nova luz, que não é necessário mais colocar nome no relatório. E outra coisa, somente os pioneiros especiais, tal, é que deverão colocar os nomes. Os publicadores não precisam mais colocar. Mas espera aí, isso daí não foi dado, segundo eles, né? Vamos pegar a mesma teoria dele, por um membro do corpo governante que era Raymond France na época. Então por que eles não aceitaram? Por que eles desassociaram o cidadão e não aplicaram essa mesma regra? E agora eles utilizam isso. Imagine, de 1980 para cá, quantos anos tem? Percebam então que as atitudes que serão tomadas são totalmente humanas. Ou talvez a decisão é aprovada, mas agora com os ajustes que nós não tínhamos percebido antes. Então, mas se era Jeová que dava a revelação, como é que eles não perceberam os ajustes? Ou será que foi simplesmente uma mudança no tempo que os fez mudar? Com esse processo minucioso, sob oração, e quando há uma decisão unânime, os irmãos entendem que essa é a orientação de Jeová e ficam felizes de compartilhar a decisão.
Então, Então, note, quando há opinião unânime, os irmãos entendem que essa é a decisão de Jeová. Olha que responsabilidade que eles lançam aí sobre Jeová, para tirar a responsabilidade das costas dele. Então, por exemplo, foi unânime. Eu vou voltar na questão do transplante de órgãos. Foi unânime em 68 que transplante de órgão era canibalismo. Então, segundo eles, foi uma decisão de Jeová. Mas em 1980 também foi unânime que não era mais canibalismo, que já podia. Então foi uma decisão de Jeová. Então qual das duas decisões de Jeová estava correta? A responsabilidade pelas pessoas que morreram por falta do transplante de órgão é da parte de quem? São essas as perguntas que você precisa se fazer. Não se deixar infantilizar pelos ensinos. Conforme disse o apóstolo Paulo, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Então tem que tomar muito cuidado com o que você ouve e aprende. isso nos ajuda a entender o processo, entender como a luz clareia mais e mais nos dias de hoje. Mesmo que seja interessante saber como o entendimento é esclarecido, o que realmente toca o nosso coração é entender por que isso acontece. Vamos ler juntos o livro de Amós, capítulo 3. Agora percebam só, ele vai ler Amós 3, 11 e 12, se eu não me engano. Percebam só que coisa importante agora. Vejam só, aqui vai aparecer uma palavrinha que nós vamos relacionar com Deuteronômio, conforme nós já citamos, capítulo 18. Vamos lá. E vejam que Amós 3,7 diz: Aliás, 3,7, isso. Pois o soberano Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu assunto confidencial aos seus servos, os profetas. Não há Peraí, Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado a quem? A seus servos, os profetas. Não é isso que o texto diz? É esse que é o ponto. Veja, aqui nós estamos tratando de profetas verdadeiros da parte de Deus nos dias de Amós. Agora notem, então, dentro desse raciocínio, que eles também se colocam como os servos, que são os profetas. Vamos lá. acha que isso mostra a confiança que Jeová tem em nós? Não concorda que isso é uma prova da lealdade dele e do seu amor? Jeová está envolvido de maneira ativa, ensinando o seu povo e nos preparando para o que vai acontecer. Ele nos dá o entendimento que precisamos e no momento em que precisamos. Percebeu? Então eles se colocam na mesma posição de Amós 3,7. Então você há de convir comigo que tudo aquilo que eles pregaram e mudaram não são ajustes no entendimento, principalmente o que afetou a vida de pessoas. Foram falsas profecias divulgadas através dos tempos. É simplesmente isso. E ainda se colocam agora como servos dos profetas. Você viu aí, não fui eu que estou dizendo, é ele que está dizendo. Como é consolador saber de tudo isso, não é? Ao passo que o fim desse sistema se aproxima, conforme o ódio de Satanás fica mais forte e os seus ataques aumentam, e enquanto nos aproximamos da grande tribulação e da destruição do sistema de Satanás, podemos ter certeza que Jeová Deus, nosso Deus, vai continuar lealmente dando a direção e o entendimento que nós precisamos. Nós não vamos ficar sem orientação, sem saber para onde ir ou o que fazer. Então vejam que novamente agora no final ele coloca que a orientação que eles dão é da parte de Jeová. Nós não vamos ficar perdidos na escuridão, porque Jeová diz: a vereda dos justos é como a brilhante luz da manhã que clareia mais e mais até a plena luz do dia. Bom, pessoal, eu acredito que não precisa mais nenhum tipo de esclarecimento. Eu acho que está mais do que claro. Esse aí é o discurso da parte 2 da reunião anual, que está lá no broadcasting. Nós estamos utilizando o material, né, de maneira jornalística, então aqui não existe nada de direitos autorais, tá legal? Nessa questão. Nós não estamos roubando o pensamento dele, nada disso. Nós estamos apresentando
um confronto de ideias, o que é plenamente permitido pelas leis do YouTube no nosso país. Tá legal? Mas eu espero que tenha ficado claro para você nessa primeira parte do análise da reunião anual. Algumas recapitulações. Existe uma grande confusão quem é que realmente orienta, né, o escravo. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Julgue por você mesmo. Deus abençoe, até a nossa próxima parte. Se você deseja conhecer melhor a Associação Despertar para a Vida, entre em contato comigo, 19 989 905 206. Venha ajudar a gente aí no nosso trabalho. Tem sido feito um trabalho muito legal. Muito obrigado a todos que colaboraram, obrigado a todos que participaram aí no Superchat, obrigado a todos que podem divulgar essa informação e vamos continuar firmes. A gente procura trazer a próxima parte em breve para vocês. Um grande abraço.